Esta história não pode deixar de ser contada. Foi um marco na medicina brasileira e não é uma história, é um fato real. Em 1954, meu irmão fez parte da fase inaugural da cirurgia cardíaca brasileira. Ele foi operado no Rio de Janeiro pelo Dr. Domingos Junqueira de Moraes, que era residente do cirurgião Fernando Paulino. Meu pai dizia que ele foi a primeira operação feita no Rio de Janeiro. Eu não tenho este registro documentado, então eu realmente não posso afirmar. Estou repetindo o que eu vi inúmeras vezes durante toda a vida em que ele esteve conosco. Morávamos na Água da Espanholada, onde a família Pineda cultivava café. Meu irmão José era uma criança muito esperta. Passava o dia fazendo traquinagens, subindo nos montes de café e correndo pelos pastos atrás dos bois bravos. Entretanto, no final da tarde, ele ficava com falta de ar e no começo da noite ele tinha febre. Naquela época, a referência em relação à orientação médica era minha avó Rafaela, que era parteira. Quando soube da situação, ela orientou para que fossem para a cidade para uma consulta. Então meu pai atrelou o cavalo à charrete, que era o meio de locomoção que eles dispunham na época, e foram à cidade de Palmital para consultar um médico. E na Santa Casa de Misericórdia de Palmital foram atendidos pelo Dr. Fuad Alwada. Após a consulta e alguns exames preliminares, o Dr. Fuad orientou que o Zé fosse levado para São Paulo, pois ele suspeitava que haveria uma válvula ou um orifício no coração do Zé que não tinha fechado. Essa válvula ou esse orifício é aberta quando a criança nasce, mas com o decorrer do tempo ela vai fechando. Só que a dele parecia ainda continuar aberta. Meu pai, que era um homem decidido, conhecido como Juca Pineda, vendeu todas as sacas de café, colocou o dinheiro no bolso e, juntamente com minha mãe e meu irmão, embarcou para São Paulo. Além de muita esperança, traziam na bagagem uma carta de apresentação do Dr. Fuad. A carta era destinada a um médico que fora colega de faculdade dele. Esse médico trabalhava no Hospital Menino Jesus, que até então não tinha esse nome. Na ilustração você vê uma foto antiga do hospital, que então se chamava Sanatório Esperança e cuidava de doenças congênitas infantis. E nesta foto você vê o hospital como está hoje. É um hospital municipal de referência. Após 10 horas sacolejando numa viagem de trem até a Sorocabana, eles chegaram ao hospital, onde foram orientados a levar o Zé até o Rio de Janeiro, porque havia uma equipe médica de cardiologistas americanos na cidade naquele momento. E lá foram os três de ônibus para a cidade do Rio de Janeiro. Chegando ao Rio, foram direto à Casa de Saúde São Miguel. E lá foram recebidos pelo Dr. Domingos Edgardo Junqueira de Moraes, que naquele momento era residente do hospital. Domingos Junqueira de Moraes estivera no 2º Congresso Mundial de Cardiologia em Washington, nos Estados Unidos, onde conheceu
os pioneiros da cirurgia cardíaca, entre eles Blalock, Gibbon e Lilich. Após inúmeros exames e as respectivas análises não só do Dr. Domingos, como também dos médicos americanos que estavam acompanhando o caso, fizeram uma reunião com os meus pais e explicaram os riscos da cirurgia. Segundo eles, se ele não fosse operado naquele momento, ele não passaria dos 12 anos e ele tinha 9. E se a cirurgia fosse realizada, ele tinha 30% de chance de sobreviver. O procedimento cirúrgico consistia em fazer uma incisão nas costas dele e operariam com o coração batendo. Naquela época, a medicina realizava cirurgias cardíacas com o paciente de bruços, acessando o coração pelas costas. Essa técnica era chamada abordagem posterior. Foi um marco temporário na evolução da medicina. José tinha uma cicatriz enorme nas costas em diagonal. Depois de muita reflexão e de muita conversa, eles venceram o medo e autorizaram a cirurgia. Durante todo esse tempo, eu fiquei na fazenda com a minha avó Rafaela e as minhas tias. Eu também gostava muito de brincar no quintal e a criação de gansos da minha avó não gostou muito da história. Um deles correu atrás de mim e bicou a minha mão. Até bem pouco tempo a cicatriz era visível. Fora esse incidente, eu fiquei bem com minha avó e as minhas tias. Tanto que quando meus pais chegaram com o meu irmão, eu nem queria ir para casa e chamava a avó Rafaela de mãe. Seguiram-se dias com os preparativos para a cirurgia. Minha mãe dizia que foram os mais angustiantes da vida dela. Tudo indica que o problema que o Zé tinha era o canal arterial persistente, ou seja, o ductus arteriosus patente, e a cirurgia deveria ser feita por acesso torácico lateral, que era um tipo de cirurgia feita antes do coração aberto, com a máquina extracorpórea. Minha mãe contava, não sem emoção, que o quarto do meu irmão no hospital ficava em frente à imagem do Cristo Redentor. No dia da cirurgia, levaram ele às 8 horas da manhã, então ela se ajoelhou em frente à janela e durante todo o tempo que durou a cirurgia, ela ficou rezando e olhando para a imagem do Cristo. Detalhe, a operação durou 12 horas. Minha mãe dizia que a recuperação do meu irmão após a cirurgia durou muitos dias, não me lembro quantos. Nesse meio tempo, meu pai, que conversava com Deus e o mundo, ele fez amizade com o porteiro do hospital e este o convidou para ir assistir um jogo no estádio do Maracanã. O jogo entre Flamengo e Fluminense, no dia 15 de agosto de 1954, foi a partida válida para o final do torneio e o início do campeonato carioca daquele ano. Meu pai era flamenguista no Rio de Janeiro, porém, Valdo fez um gol aos 27 minutos, dando a vitória ao Fluminense. Ele passou a vida reclamando disso. Nessa foto nós temos o registro histórico daquele dia com o time do Fluminense. Eu só não consigo identificar aí quem é o Valdo. Outro
Outro fato importante naquela época foi a morte do presidente Getúlio Vargas, enquanto Zé estava internado em recuperação. Minha mãe comentava que as enfermeiras choravam muito, os funcionários, os médicos, todos sensibilizados. Getúlio morreu em 24 de agosto de 1954. Para comemorar a cirurgia bem-sucedida do meu irmão, meus pais fizeram esta festa de aniversário. Eu fiz 4 anos no dia 18 de outubro e meu irmão fez 10 anos no dia 19. Nós temos 6 anos de diferença. Então, esta festa reuniu pessoas de todos os locais de Palmital, da Água da Espanholada, e inclusive o Dr. Fuad Awada e outras pessoas que eu desconheço. Coloquei alguns nomes, mas eu acredito que essa criançada que aparece na foto hoje está com mais de 80 anos. Provavelmente algum ainda esteja vivo e os parentes possam reconhecer. Esta é a única foto que eu tenho, além da anterior. O Zé está servindo licor de anis para o Dr. Fuad e eu estou comendo alguma coisa que eu não faço ideia do que era. Esta foto é a mesma que a anterior, só que em preto e branco. Eu coloquei alguns nomes que eu reconheci, mas acredito que desta foto, a única que ainda está viva sou eu. No final da noite, nós não tínhamos nem fronhas para colocar nos travesseiros. O pessoal tinha pegado para colocar os doces que tinham sobrado da festa. Essa foto foi um dos poucos registros fotográficos que eu encontrei do Dr. Domingos. O Dr. Domingos foi um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no Brasil. Ele é tido como responsável por introduzir a técnica de circulação extracorpórea e por avanços decisivos na cardiologia brasileira e mundial. Ele faleceu aos 97 anos, no dia 30 de julho de 2019, e deixou um legado de inovação e ensino que moldou gerações de cirurgiões cardíacos no Brasil. Quando Zé se restabeleceu e teve alta, o Dr. Domingos chamou meu pai para conversar e orientar o que deveria ser feito nos próximos dias ou meses. A minha mãe disse que estranhou, que esta conversa demorou muito tempo e quando ela perguntou o que o médico tinha dito, meu pai disse que não, que eles tinham conversado sobre futebol, sobre um monte de coisas e que o Zé estava bom, que poderia deixar ele no pasto, correr atrás dos bois, que estava tudo certo. Depois de alguns meses, meu pai chamou a minha mãe de lado e propôs que se mudassem para a cidade, que ele já estava cansado de trabalhar na lavoura, no campo, e que talvez fosse melhor que eles se mudassem. E minha mãe então concordou. E lá fomos nós para a cidade, numa casinha bem na entrada da cidade de Palmital. E meu pai começou a trabalhar visitando as fazendas, analisando os produtos, e ele comprava o café, o arroz e o feijão e levava para a cidade para vender. Segundo minha mãe, ele estava indo muito bem nesse trabalho. E um certo dia apareceu um sujeito muito falante convidando meu pai para abrir uma granja em São Paulo em sociedade com ele. Seria no bairro do Ipiranga. Estava próximo ao Natal e ele disse que eles ganhariam muito dinheiro.
Meu pai compraria as aves e as leitoas, levaria para São Paulo e ele ficaria lá vendendo. A minha mãe não queria, porque meu pai já tinha comprado uma casinha lá na cidade de Palmital, perto da igreja. E ela estava entusiasmada para ir morar na casa nova. E assim nos mudamos para São Paulo, no bairro do Ipiranga. Meu pai viajava muito para comprar as aves, as leitoas, e o tal do sócio dele e a mulher ficavam vendendo e guardando o dinheiro. Olha a inocência da minha mãe e do meu pai, se bem que eu me lembro que a minha mãe não gostava deste detalhe. E logo cedo, no dia de Natal, a minha mãe comentou que estava muito silencioso na casa do sócio. Eles tinham um menino pequeno que chorava muito. Aquele dia não tinha chorado nada. Então eles foram lá, bateram na porta. Qual foi a surpresa? Não tinha ninguém, nem móveis dentro da casa. Correram abrir a granja e dentro da granja não tinha nem as gaiolas das aves. Eles fugiram na noite levando tudo, todo o dinheiro e o patrimônio que meu pai tinha investido. Olha que belo presente de Natal. Eu me lembro que o nome dela era Sirene e dele, se não me falha a memória, era Irineu ou Lineu. Então meu pai arrumou um emprego na Cimaf em Osasco e para lá nos mudamos. Esta foto foi tirada na primeira casa que moramos em Osasco. Eu tinha 6 anos e meu irmão 12. Depois nos mudamos para o bairro do quilômetro 18, onde meu pai construiu uma casinha. Nessa época, meu irmão entrou no Senai e eu já estudava numa escola de tábua lá perto. É bom lembrar que até esse tempo o Zé não sentia nada, estava bem de saúde. Nesta foto nós vemos o Zé com uns 16 anos no terreiro de café dos meus avós. Todas as férias ele ia para lá. Ele estudava 6 meses no Senai e trabalhava 6 meses na Bromoveri. Ele era caldeireiro. Nesta imagem ele está pilotando a Vespa, que foi uma das primeiras conquistas que ele realizou com os salários da Bromoveri. E num momento de suas inúmeras pescarias, provavelmente aqui ele estava com 19 anos e até este momento não tinha nenhuma intercorrência após os 10 anos de cirurgia cardíaca. Aos 22 anos, ele se casou com a nossa vizinha Lourdes. Em março de 1982, a Sônia, que era nossa irmã de coração, foi encontrada sem vida na represa de Guarapiranga, em São Paulo. E coube ao Zé ir fazer o reconhecimento do corpo. Não vou entrar em detalhes porque esta não é a história dela, e sim dele. Ela foi sepultada numa segunda-feira e na sexta-feira de madrugada ele batia desesperadamente na janela da nossa casa pedindo para que meu pai o levasse ao hospital. Levado ao hospital, foi diagnosticado com um AVC fulminante. Com a ajuda dos meus amigos, doutora Ilza Haddad e doutor Samir Haddad, conseguimos interná-lo no Hospital Beneficência Portuguesa. 24 horas depois, ele passou por uma cirurgia em que foi implantado em seu peito uma válvula cardíaca mecânica. Essa válvula é feita de titânio, tem 2 pequenas abas que se abrem e fecham para controlar o fluxo do sangue. A gente ouvia o tic-tac de longe. Num certo momento, meu pai me chamou de lado
e confidenciou um segredo que ele guardava há muitos anos. Ele me contou que o doutor Domingos Junqueira de Moraes, quando foi dar alta ao Zé, o chamou em particular e disse que, dali uns 20 anos, o Zé teria problema relativo àquela cirurgia que foi feita naquele momento, mas que 20 anos depois a medicina estaria bem adiantada e ele teria condições de ter um tratamento melhor e de sobreviver. A previsão do Dr. Domingos, que era de 20 anos, na verdade foram 27. Mas nós acreditamos que o AVC que ele teve nessa época foi em consequência do nervosismo que ele passou com o falecimento da Sônia, porque ele foi na represa e como os bombeiros estavam demorando muito para tirar ela da água, ele entrou e tirou ela nos braços e ela não estava bonita. Eu acredito que o Zé tenha ficado 10 dias internados depois da cirurgia e recebeu alta. Nesse meio tempo, eu trabalhava também com artes plásticas e fui à Bahia para fazer uma exposição. Quando eu voltei, meu pai estava internado, passando muito mal. Ele estava com um sério problema vascular. Houve um tempo em que ora meu pai estava internado, ora meu irmão. Eles se revezavam. Eu corria tanto para o Hospital Beneficência Portuguesa que meu carro já ia sozinho. Como professora, eu trabalhava em 4 escolas diferentes. Muitas noites eu passava sentada num sofazinho em frente à UTI do hospital. De manhã ia para casa, tomava um banho e ia trabalhar. Sinceramente, não sei como eu aguentava. Não vou citar aqui o problema de saúde do meu pai, porque foi outra tragédia. Talvez em um outro momento eu conte. Mas eu, quando ia para a escola, eu tinha os alunos que eram evangélicos, outros que eram espíritas, outros que eram católicos, e todos diziam que estavam rezando por mim e por eles. Jamais vou esquecer que numa certa noite eu trabalhava no Colégio Jesus Maria José à noite e uma das irmãs bateu na porta, pediu para que eu desse uma atividade para os alunos e a acompanhasse até a sala dos professores. Lá chegando, eu me deparei com uma baixela de prata, chá e torradas. Então essa irmã me serviu com chá e delicadamente torradas com manteiga e me fez comer. Ela foi dizendo que todas as irmãs estavam se reunindo diariamente pela manhã, rezando um terço e às 18 horas novamente, que estavam pedindo pela recuperação do meu pai, do meu irmão e para que eu tivesse forças para aguentar aquele pedaço difícil. Eu tenho que dizer a vocês que contar isso ainda me emociona. Naquela época eu trabalhava em 3 períodos e dava 60 aulas por semana e de vez em quando ainda aulas particulares aos sábados. Com 2 homens inválidos em casa, alguém precisava ganhar dinheiro. Resumindo, depois de construir a casa que a minha mãe queria e eu ter feito uma garagem para colocar a minha Brasília, eu passei 10 anos trabalhando para sustentar a casa. Ao todo foram 20 anos em que eu só trabalhei e sustentei tudo o que precisava dentro da casa. E outro dia, uma pessoa próxima me disse que eu sempre tive sorte. Gente, isso foi sorte? Por outro lado,
Minha mãe e minha cunhada se revezavam em casa no cuidado com os doentes, sendo que a Lourdes ainda trabalhava meio período. Não foi uma fase muito fácil para nós três. Após a implantação da válvula, o Zé tinha que tomar diariamente um comprimido anticoagulante, mas nós acreditamos que ele esqueceu e teve novamente que ser internado. E perdeu os movimentos de um lado do corpo, assim como a fala. Passou o resto dos dias deitado no sofá, assistindo os programas esportivos, sem poder andar direito nem se comunicar. E José faleceu em março de 1989, assistido por mim e por meu pai. Ele se foi 34 anos depois de ter passado pela primeira cirurgia no Rio de Janeiro. Deixou viúva e 2 filhos e muita saudade. Ele era muito querido, apesar de muito bravo. Para quem o conheceu, ele tinha o apelido de Zé Ganso. A cirurgia cardíaca no Brasil começou com o pioneirismo do Dr. Domingos Junqueira de Moraes, que foi quem operou meu irmão em 1954. 2 anos depois, em 1956, ele realizou a primeira cirurgia de coração aberto no Rio de Janeiro e evoluiu até se tornar uma das áreas médicas mais avançadas no país, reconhecida mundialmente pela inovação e excelência técnica. Nesta foto está o Zé, o Dr. Fuad e minha avó, a principal parteira da cidade naquela época. Não encontrei mais informações sobre o Dr. Fuad. Nesta página você encontra as principais fontes de pesquisa que eu utilizei. As ilustrações e o tratamento das fotos antigas eu fiz com o Chat GPT e com o Copilot Microsoft. A história da cirurgia do meu irmão é mais do que um marco médico, é um testemunho da união entre ciência e humanidade. O pioneirismo do Dr. Domingos Junqueira de Moraes abriu caminhos que salvaram vidas, mas foi a coragem, a fé e a dedicação da nossa família que sustentaram cada passo dessa jornada. Entre bisturis e batimentos, descobrimos que a medicina não vive apenas de técnica, mas também de amor, esperança e força compartilhada. Hoje, ao olhar para o avanço da cirurgia cardíaca no Brasil, reconheço que cada conquista científica carrega o pulsar de muitas histórias como a nossa. Histórias em que o coração é, ao mesmo tempo, o desafio e o símbolo da vida que insiste em continuar. Aqui você pode ver os membros da minha família que já partiram para o andar de cima. Meu pai, o famoso Juca Pineda, minha mãe, a famosa Teresa, costureira, boleira, mulher mais bonita da cidade, meu irmão Zé Ganso e a Sônia, que era minha prima de sangue, mas irmã de coração. Tive a informação de que o Correio de Palmital e o Diário de Assis publicavam notas sobre médicos e eventos hospitalares nos anos de 1950. Se você tiver um exemplar ou alguma notícia digital, me envie, por favor. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Este é o canal Matemática, Arte e Companhia.